Fala, meus amigos, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho, tá, sobre a investigação social, porque saiu lá o resultado uns dias atrás, né, e vocês viram aí que nós tínhamos ali aproximadamente 2.831 candidatos aptos ali nos exames médicos, e desses apenas 2.558 aproximadamente foram considerados como indicados, né, o restante ficou como contraindicado, em torno ali de 9,7% dos candidatos. Mais ou menos 273 candidatos ficaram na condição de contraindicados. E assim, algumas pessoas me mandaram mensagem, tá? Falando sobre essa etapa, achando a eliminação injusta. Vale lembrar vocês que quem faz essa parte não é a banca examinadora do concurso, no caso a IBFC. Quem faz a etapa de investigação social é a própria Polícia Militar. Daí algumas pessoas chegaram em mim e falaram assim, pô, Capa, mas eu reprovei lá porque eu tive uma advertência lá no meu trabalho e isso foi o motivo da minha contraindicação. Só que veja bem, tá? Em regra, uma simples advertência no ambiente de trabalho, ela não vai reprovar o candidato. Mas a investigação social, ela vai analisar a conduta social do candidato, os relacionamentos dele, tá? Então ela vai olhar o histórico profissional, ela vai olhar para um todo e não para um fato isolado. Muito provavelmente vai usar o fato isolado como contraindicação, mas vai olhar para um todo. Então, olha lá, a jurisprudência costuma exigir que para reprovar o candidato tenha algo grave, certo? Então, por exemplo, demissão por justa causa, histórico de violência e indisciplina grave, comportamento incompatível com a função policial, várias ocorrências negativas em diferentes lugares. O cara tem uma advertência isolada, não vai reprovar, mas aí o cara tem uma advertência lá, tem um histórico de um montão de multa, que ele é recorrente, ele tem um monte de dívida. Então, quando você junta um histórico de coisas, daí isso vai ser usado para eliminação do candidato. Agora, não, Capa, eu não tenho nada disso, foi só uma advertência, uma vez na minha vida, não tem histórico nenhum que justifique a reprovação, beleza, cabe ali recurso administrativo, em último caso, recurso judicial. Aí teve pessoas falando também que reprovaram por causa de termo circunstanciado, né, de perturbação do sossego. É uma contravenção penal ali prevista na legislação brasileira, é um crime de menor potencial ofensivo e, de novo, por si só, não vai eliminar o candidato. Né? Então, o que geralmente não vai reprovar nesse caso? Um BO muito antigo de perturbação, um termo circunstanciado sem condenação, um acordo que foi feito acordo no juizado especial ali. Os tribunais costumam entender que se o cara está respondendo ali um procedimento, isso por si só não pode eliminar o candidato. Mas o cara tem várias ocorrências, vários boletins de perturbação do sossego. Um deles deu o termo circunstanciado. Mesmo que não haja condenação, esse cara é contumaz nesse crime de menor potencial ofensivo. Aí você vai olhar o histórico dele, tem histórico de confusão com os vizinhos, tem um comportamento social considerado problemático, tá? E às vezes até omitiu esses fatos no FDB, que é um dos motivos que mais elimina os candidatos aí na investigação social. Então assim, você tem que ver caso a caso, candidato a candidato, que foi que realmente aconteceu. E se houve injustiça, beleza, recurso administrativo e vai para a justiça que você vai reverter. Eu tenho amigos, né, que eu conheço, que estão na instituição hoje, que caíram lá por uma situação de, por exemplo, briga de bar, onde houve lesão corporal e conseguiram retornar, porque o histórico, a justiça entendeu que não era o caso de reprovação do candidato. Então eu anotei algumas coisas aqui que mais eliminam os candidatos, né? Por exemplo, mentir e omitir informações no FDB vai ser um dos principais motivos aí desses 200 e pouco de eliminação. Processos criminais graves, tá? Violência doméstica, tráfico de drogas, demissão por justa causa, dependendo do que aconteceu nessa demissão de justa causa, envolvimento com facções ou crimes, o cara que tem um montão de multas, todas passando acima do limite de velocidade, ele é recorrente nesse crime, tá, pessoal? Desculpa. Então, o cara que ele tem histórico de embriaguez ao volante, histórico de boletins de ocorrência em ambientes inadequados, com histórico de violência, briga, esse tipo de coisa é o que vai eliminar bastante
o candidato. E para você que está ali entre os 2.500 e tantos que ficaram considerados como aptos nessa fase da investigação social, parabéns em primeiro lugar, tá? A investigação social ela continua durante o curso inteiro, até você se formar lá, soldado primeira classe, ainda haverá uma investigação social, obviamente. Mas parabéns nesse primeiro momento por você ter conquistado a sua vaga. A partir desse momento, não há mais eliminações oficialmente. O que vai haver, do ponto de vista da banca, são desistências. O cara, por exemplo, não entregou lá o diploma de ensino superior. Para a banca, ele desistiu, tá? Porque é um pré-requisito do cargo, né? Então, a partir de agora, não é mais a banca que chega no candidato e fala, ó, você está eliminado do concurso. É o próprio candidato que, não entregando alguma coisa que é obrigatório entregar, vai se eliminar do concurso. Então, a partir desse momento, os 2.500 e pouquinho que estão ali ingressarão na Polícia Militar, conseguirão conquistar a farda, vão viver o sonho de estar na rua, de estar patrulhando, de estar servindo a sociedade, fazendo a diferença. E a tropa precisa muito dessas pessoas fazendo a diferença nas ruas, né? Então, parabéns para todos vocês que conseguiram passar por esse processo. Vocês vão olhar lá para trás, quando vocês estiverem lá na frente, lá, né, vivendo já as ruas, mesmo que no estágio operacional, vocês vão olhar para trás, vão lembrar de tudo que vocês passaram, de todas as confusões, de todas as polêmicas, e vocês vão dar risada. Vocês vão lembrar das personalidades dos grupos de WhatsApp que viviam arrumando encrenca, alguns vão ingressar, outros caíram no meio do caminho. Isso aconteceu no meu concurso e está acontecendo de novo no seu. E você vai ver que no próximo concurso, quando você já estiver lá, vestindo sua farda, trabalhando na rua, no próximo concurso você vai ver se repetir tudo de novo, vai acontecer tudo de novo. Polêmicas nas etapas, briga por quebra da cláusula de barreira, pessoal lutando nos recursos administrativos por injustiças que acontecem durante o concurso, polêmicas na aplicação da prova. Você vai ver acontecer tudo de novo e vai ser nostálgico. Eu falo isso com propriedade de causa porque eu tenho visto isso acontecer. Beleza, pessoal? Parabéns, parabéns, vá viver teu sonho, vá viver tudo isso daí, e que você seja uma pessoa que está indo para a instituição vibrando, e não para ser mais um que vai ficar ó céus, ó mar, ó azar, reclamando porque a Polícia Militar não precisa de gente fraca, precisa de pessoas que estão vocacionadas, que estão com vontade de fazer a diferença para estar na rua, fazendo realmente aquilo que precisa ser feito, beleza, pessoal? Então, a gente conversa mais nos próximos vídeos. Um abraço para vocês e até lá.